Programa APASB na TV. Apoio Cultural. Walter Beltrame Materiais de Construção. Olá, Santa Maria e região! Estamos iniciando o nosso programa APASM na TV, o programa da Associação dos Profissionais de Administração de Santa Maria, aqui na nossa TV Santa Maria, o canal da nossa comunidade. Nosso programa conta sempre com o apoio de Walter Beltrame. Este é o nome em materiais de construção. Você quer saber mais sobre o trabalho da APASM? Inclusive sobre os principais destaques da administração profissional no coração do Rio Grande do Sul? Acesse o site da APASM, www.apasmrs.org, ou os perfis da entidade nas redes sociais, no @apasmoficial. E hoje vamos falar um pouco sobre o contexto e atuação da Igreja Católica em Santa Maria e região, falando sobre a sua gestão e seus desafios para esse ano de 2018. E para falar sobre esse assunto, estamos recebendo em nosso estúdio a presença dele, que é o arcebispo da Arquidiocese de Santa Maria, Dom Hélio Adelar Ruberti. Obrigado, Dom Hélio, pela sua presença em nosso estúdio. É sempre uma satisfação, uma alegria poder recebê-lo aqui em nosso programa, em nossa televisão. A gente quer saber, Dom Hélio, com o senhor já nesse momento, justamente fazendo essa retrospectiva, desde 2011 a Diocese de Santa Maria foi elevada à condição de arquidiocese, né? E sempre se falava que isso ia trazer bastante mudanças para Santa Maria, melhorias em relação à organização da igreja, né, em termos de gestão. Como o nosso programa também é um pouco de cultura, gestão, informação, a gente quer saber que mudanças hoje o senhor percebeu, a comunidade das paróquias católicas também percebeu em relação a essa elevação na condição de diocese para arquidiocese em Santa Maria. Em primeiro lugar, Rodrigo, nossa gratidão por esse momento de encontro com você e com os telespectadores. Quero saudar a todos com muita alegria e desejar muitas bênçãos. Já que o senhor entrou no assunto sobre diocese e arquidiocese, é apenas, digamos, uma espécie de estrutura, né? E um serviço a mais que a Diocese de Santa Maria, agora como arquidiocese, presta nessa parcela das dioceses, que são 6, que se chama uma arquidiocese, ou província eclesiástica de Santa Maria. O que significa isso? A Diocese de Santa Maria, ela continua a sua caminhada, já desde o seu início, 1910, quando foi criada pelo São Pio X, Papa. Depois, pelo Papa Bento XVI, foi elevada à categoria em 2011 para ser arquidiocese, que significa que 6 dioceses, ou seja, Uruguaiana, Santo Ângelo, Cruz Alta, Santa Cruz, Cachoeira e Santa Maria formam um conjunto de dioceses, e Santa Maria está, digamos assim, como essa igreja-mãe, né? Que também tem um olhar sobre as diversas. Então nós formamos esse conjunto de dioceses e caminhamos juntos nas nossas pastorais, que é uma certa identificação aqui nessa região do Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul tem atualmente 4 arquidioceses, né? Antigamente era só Porto Alegre, que abrangia as 18 dioceses. Então nós somos aquela parcela da igreja no Rio Grande do Sul que tem mais dioceses. Então, qual é a função que nós temos? É de caminharmos juntos com as nossas pastorais. Cada bispo tem a sua diocese, porém, se o arcebispo ele tem a função de ser como que o elo de união de todas essas dioceses. Por exemplo, agora a diocese de Cachoeira do Sul teve seu bispo que faleceu, né? Foi sepultado dia 7 de janeiro desse ano.
Então o arcebispo de Santa Maria, ele tem como obrigação ele presidir as celebrações e agora ver quem administra essa diocese. Então isso tudo já está encaminhado. E depois, quando é nomeado o novo bispo, ele dá posse. Então, assim como a gente fez com o tem uma área de abrangência bem grande. Bem grande, né, Dom Hélio? E depois cada diocese tem o seu bispo e assim as coisas. Também essa questão, até para essa questão da área de abrangência, talvez seja um desafio da arquidiocese. Como é que está a questão hoje da atuação dos padres hoje? Todas as paróquias têm padres atuando de forma exclusiva na paróquia ou às vezes tem que se revezar para poder conseguir dar conta? Como é que o senhor percebe isso, tendo em vista até a sua própria abrangência? Fronteira oeste, centro, né, da região do Rio Grande do Sul. Como é que se dá isso, Tem regiões que, como o Bagé, por exemplo, citar uma diocese, tem menos vocações, né? Faltam padres. Assim, alguma outra diocese também faltam alguns. A nossa arquidiocese de Santa Maria, graças a Deus, está bastante bem servida. Só houve um caso aqui que nós precisamos colocar um sacerdote bem jovem que atende 2 paróquias, como seja paróquia Nossa Senhora do Rosário e também Silveira Martins. Então ele se organiza e presta esse serviço. Nas demais, já temos algumas que os padres estão ficando idosos e, à medida possível, nós vamos tentando suprir essas necessidades. Temos um seminário maior que está funcionando muito bem, temos vocações pela frente, inclusive um seminarista que no ano passado fez o seu estágio pastoral, agora ele volta para o seminário, no final do ano será ordenado. E um que esse ano devia fazer estágio pastoral, está fazendo, aliás, vai fazer em Roraima, né? Vai passar um ano todo naquela igreja lá, e no ano que vem ele volta, faz o 4º ano de teologia, depois é ordenado. Isso gera um desafio até para o próprio Dom Hélio tentar administrar essa questão de pessoal também, né? Porque as igrejas, a comunidade tem demandas às vezes e precisa ter o padre, né? A questão do interior também, Dom Hélio, como é que você não enxerga isso hoje? Às vezes a cidade pode ser um pouco menos, mas no interior, como é que é difícil também ou está no mesmo âmbito? Nós estamos passando por uma certa dificuldade em todo o estado do Rio Grande do Sul, questão de vocações. Antigamente tínhamos muitas vocações. E hoje é um dos estados que parou um pouco, mas estamos trabalhando e temos confiança que o Senhor da Messe nunca vai deixar faltar. Se está faltando é por falta de nós católicos de não orarmos, de não desafiar os jovens, não apresentar essa vocação, né, e talvez não acompanhar. Né? Mas estamos fazendo a nossa parte, tentamos, né? Por exemplo, a cidade de Santa Maria até hoje, com toda essa população, deu muito poucos padres, né? Então, nós precisamos trabalhar as comunidades, as paróquias, mas sem ficar recriminando, incentivando a nossa juventude, nossos universitários, né? Sabe que Deus nos chama? E tem pessoas que às vezes estão já no estudo superior, de repente ele sente, eu posso dar mais. E ele, com o seu compromisso com Jesus, que é o centro da nossa vida, a igreja, ele resolve colocar a sua vida. E como é que o senhor percebe assim também a questão de adesão e de novos fiéis católicos à igreja? Como é que está isso, Dom Hélio? Você tem percebido na nossa região um aumento, uma certa estabilidade, alguma retração? Como é que está isso? Como é que desafio a igreja católica enxerga isso Rodrigo, hoje? nós não nos preocupamos tanto com esses números. O que nos interessa mais, eu acho que isso vale para todos, é a qualidade, né? Queremos ajudar os nossos cristãos batizados a aprofundar sua fé, realmente seguir Jesus, não porque era uma tradição que todo mundo se batizava, né? Inclusive nós estamos com um projeto aqui chamamos Horizontes da Ação Evangelizadora da Igreja no Brasil, né? Onde nós temos toda uma organização para o ano que passou, 2017, 2018 e 2019, né? Esses 3 anos queremos aprofundar a iniciação à vida cristã. O que significa ser cristão? O que significa ser batizado? Qual é o sentido da sua pertença com essa comunidade, com essa fé, com essa igreja, né? Isso é um trabalho lento, difícil, como os primeiros cristãos faziam, né? Nós precisamos voltar um pouco a isso, porque eu acho que a gente sempre passa por crises, tem famílias que passam, sociedades, vocês também nas comunicações passam por dificuldades, então precisa revisar. E nós queremos então, nesse ano de 2018, aprofundar mais essa realidade do sacramento da crisma, da confirmação, né? Também continuando a valorizar o batismo que foi no ano passado. E no ano que vem vamos tentar assim redescobrir os valores do sacramento
da Eucaristia, que é o centro da nossa vida cristã, né? Para que os jovens, as crianças, os adultos revivam bem esses mistérios da fé que são fundamentais. E assim, em 2017, você falou a questão que a igreja já tem esse plano, né, de metas, mas você falou, ela não caminha a esmo, ela tem um plano a ser seguido. Tem né, toda uma organização, com urgência, nossas ações, nossas orações. Assim, questão de 2017, o que o senhor percebeu que a igreja conseguiu alcançar? Que balanço o senhor faz de 2017, assim, que projeção o senhor gostaria que fosse melhor em relação a 2018, que talvez tenha ficado para trás ou faltando? Sim. Dentro do plano de pastoral, o ano do batismo e o ano mariano. O ano mariano você viu como foi bonita a romaria, né? Com tanta preparação. Chegamos perto do recorde de novo, né? Verdade, sabe sim. E também questão do batismo, né? As paróquias, os grupos, e eles foram refletindo mais a fundo o que significa ser batizado, né? O que significa um pai que apresenta um filho, uma filha para receber o batismo. O que significa escolher um padrinho, uma madrinha para acompanhar, ser um testemunho, acompanhar esses jovens, essas crianças, ou pessoas adultas também, que muitos adultos são batizados, né? Então, eu acho que nós crescemos nesse sentido, né? Isso é muito importante. Agora, nós vamos continuar esse trabalho. Isso vai continuando, agora com a crisma, tantos são crismados, depois talvez não são acompanhados. Abandono na igreja, ou a vida é a vida da comunidade. E aí, então, não tem mais aquele cultivo e se pode perder essa fé. A fé, ela precisa ser cuidada, porque é como uma chama. Se a gente não protege, vem o vento e derruba. O mal está aí. E nós precisamos proteger, fortalecer. E é isso que nós queremos. E aí que está a beleza da vida cristã. Quando você sente que é um processo todo, onde você vai aprofundando o seu encontro com o Senhor, vai vivendo em comunidade com as outras pessoas numa igreja, celebrando sua fé, reavivando. Quando erra, pede perdão e se reconcilia, vai para frente, recomeça, sempre iluminado pela palavra de Deus, a Bíblia, né? E com essa força dos sacramentos que Jesus deixou para a sua igreja. Até nessa questão ainda, Dom Hélio, falando justamente dos desafios de conseguir dar continuidade, né, num plano organizado da própria missão da igreja, para esse ano 2018, né, só até nos trouxe aqui, que a campanha da Fraternidade 2018, né, vai tratar justamente fraternidade e superação da violência, né, para os telespectadores que estão assistindo, né, fraternidade e superação da violência. A Igreja Católica está justamente também tentando trabalhar nesse sentido, né? Não somente deixar para governos, para a própria sociedade também, está tentando ajudar nesse sentido. Como é que o senhor vê esse lema da campanha, esse tema da campanha da fraternidade com a violência e também como que a igreja pode colaborar nesse sentido, Dom Hélio? Bem, Rodrigo, a campanha da fraternidade, ela tem sempre um sentido até mais ecumênico, né? Por exemplo, ano passado era fraternidade e biomas brasileiros e defesa da vida. Quer dizer, toda essa natureza, essa riqueza que o Brasil tem, vou pegar o nosso caso do Brasil, e a defesa da vida, todo sentido, a vida, né? Também dos animais, das plantas e tudo, né? A vida humana que está no centro disso tudo. Então, o Evangelho, ele se encarna na vida. Se nós somos irmãos, vamos cuidar de tudo. E esse ano, então, a fraternidade e superação da violência. E com o lema tão bonito, vós sois todos irmãos. Então aqui está a base que dá o sentido por que a gente superar a violência. Eu que sou mais forte, eu posso esmagar o mais fraco? Não. Eu tenho que ajudar o fraco. Eu tenho que fortalecer. Nós somos todos irmãos. Então vem toda uma reflexão, uma dinâmica que se pede às comunidades, aos grupos, às famílias, que rezem sobre isso, que reflitam, que vão aprofundando. Também vem todo o aspecto científico, né? Também os teólogos que iluminam e as experiências que nós fazemos para que a gente respeite a vida, desde o seio da mãe até o último instante, né? Então a vida, esse dom precioso que Deus deu, né? E que a gente respeite a vida nossa, a conserve, a desenvolva e também dos outros, especialmente dos mais necessitados. Que é sempre aquele... São os que mais sofrem geralmente, né? Principalmente na questão da violência, a questão também das drogas, né? Da exploração sexual, isso também são formas de violência, né? Tantos aspectos, que a igreja, né? também. Ou também contra as mulheres, contra os jovens. Então, é um mundo imenso. Então,
procurar as causas e nos ajudarmos a superar isso aí. Como o mesmo disse, né? Todos nós somos irmãos, né? Somos irmãos. Dom Hélio, a gente vai dar um espacinho para o nosso programa, agora que nós vamos para o intervalo e nós já voltamos. Na vida, você tem muitas escolhas. Qual caminho seguir? Qual escola estudar? Qual profissão atuar? Em quem confiar? É por isso que a Casa Maria agradece por ser uma de suas escolhas. Casa Maria, amparo assistencial a pessoas em tratamento oncológico. Uma conversa pode transformar uma vida. Por isso, compartilhe conosco aquilo que você não divide com mais ninguém. O CVV está com um número novo. Ligue 188. A ligação é gratuita de qualquer localidade do estado. Atendimento 24 horas. Disque 188 e converse com um de nossos voluntários. CVV, Centro de Valorização da Vida. A linha que faz você seguir em frente. Estamos de volta com o nosso programa APASME na TV, o programa da Associação dos Profissionais de Administração de Santa Maria, aqui na nossa TV Santa Maria, o canal da nossa comunidade. Nosso programa conta sempre com o apoio de Walter Beltrame. Este é o nome em materiais de construção. Como você percebeu, desde o primeiro bloco, estamos recebendo em nosso estúdio aqui a presença dele, do arcebispo da Arquidiocese de Santa Maria, Dom Hélio Adelar Ruberti, que está falando um pouco sobre o contexto, desafios, gestão, perspectivas para a Igreja Católica em Santa Maria e região, a área de abrangência da Arquidiocese de Santa Maria. Dom Hélio, o ano passado só veio aqui no nosso programa, né, e nos contemplou com um livro que muitos de nós compramos, adquirimos esse livro, também lemos, e a gente justamente, o seu livro só abordava uma questão que Santa Maria vem sofrendo já desde 2013, que é a questão da Boate Kiss, né, a tragédia da Boate Kiss. A gente tem percebido que desde 2013 até agora, pouca coisa parece que, em termos de justiça, de conscientização da sociedade, pouca coisa evoluiu nesse sentido. Até o seu livro só trata tragédia da Boate Kiss, um beijo de morte ou de vida, né? Que Kiss quer dizer um beijo, né? Essa tradução. Então, o que o senhor quis dizer com essa indagação? Que reflexão o senhor acha que talvez Santa Maria, a sociedade, fez ou precisa fazer a respeito dessa tragédia, Dom Hélio? Bem, já no último 27 de janeiro desse ano, nós celebramos os 5 anos, né, dessa tragédia de Santa Maria. Eu acho que aqui quem deve responder é o povo, né? O que significou para a cidade, para o Brasil e para o mundo essa tragédia. Eu acho que nós aprendemos muita coisa. Eu giro bastante por esse mundo afora e as pessoas me dizem, Santa Maria, né? Sempre lembro... Ficamos conhecidos, né? Ficamos conhecidos por essa tragédia, né? Uhum. E que tem implicações lá para tantos lugares, né? Uhum. Eu acho que, claro, uma coisa foi essa. A sociedade refletiu. A sociedade sentiu a necessidade de cuidar mais de certas atitudes, certos locais e preservar a vida, né? Uhum. E a importância que tem a vida. E um descuido, o que pode acontecer. Não se trata hoje, eu acho, de jogar culpa para isso, para aquele, que se nós olharmos na época, 70% das nossas casas de diversões estavam em situações parecidas, né, em todo o Brasil. Pelo menos foi estatística que a gente viu, né? Então, eu acho que não se trata de ficar no fato agora, chorando, lamentando, mas eu acho que umas palavras que o Papa Francisco me disse 6 meses depois da boate, exatamente dia 27 de julho de 2013, né? Lá naquela grande Jornada Mundial da Juventude no Rio de Janeiro. Ele me disse para repassar para o povo isso aqui. 3 atitudes seriam importantes, isso eu já disse e coloquei nesse livro. A primeira, a gente abraçar essa cruz. A dor está aí, a morte aconteceu, sofrimento grande ou menos, mas está aí. Segundo, abraçar a cruz, seguir Jesus. Nós não podemos abrir mão da nossa fé, né? E terceiro, ir para frente. Foram essas 3 coisas que eu guardei. Abraçar a cruz, essa dor, esse sofrimento, essa situação de perder um filho, emprego, sei lá, e outras coisas aí, né?
ter pessoas queridas. Segundo, seguir Jesus. Acreditar, né? Vamos seguir o Senhor. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Terceiro, ir para a frente. Então acho que Santa Maria está dando esse passo. Nós gostaríamos que, é claro que é doloroso, é difícil, mas nós como igreja estamos tentando ajudar também, sempre animar, né? Que não seja um beijo de morte, mas um beijo de vida, onde todos cresçam, né? Onde se cuide mais, onde os pais acompanhem mais seus filhos, né? Onde eles estão, que ambiente frequentam, e também quem acolhe esses lugares assim de confraternização, de encontro, né? Que tem as condições. O ambiente familiar também se valoriza. O ambiente mais, familiar. né? Então acho que nós podemos crescer muito nisso. Não ficar parado na história, temos que caminhar. Então eu vejo assim que foi uma lição para o mundo. Nós todos sofremos, né? Quem não sofreu? Mas não podemos ficar na cruz. Como Jesus não ficou na cruz, ele foi crucificado, deu a vida, depois ele ressuscitou. Sim, até porque muitas vezes a morte mesmo, do ser humano, a morte física, né, às vezes é tratado como sofrimento, né? Como é que a igreja enxerga isso hoje? Claro, né? que é um sofrimento, evidente, né? É a perda. É uma morte, é como um nascimento. Até que você não nasce, passa por esse parto, por essa dificuldade da dor. Por exemplo, agora eu estava escutando na notícia um colega meu, bispo, que era bispo de Porto Alegre, auxiliar, Dom Agenor Girardi, acabou falecendo, né? Essa noite que passou. Era um grande amigo da gente, uma pessoa simples, com 66 anos. É uma dor. Alguém que estava agora começando seu episcopado naquela diocese de Nona Vitória, entre Paraná e Santa Catarina, né? E tão jovem foi chamado. Um homem assim muito carinhoso, muito atencioso, muito simples, homem de Deus. Então ele passou por essa dor, por esse sofrimento, teve um câncer muito forte, né? Mas nós nos alegramos porque ele alcançou a casa do Pai. Então não ficamos na morte, nós temos que dar o passo para frente, abraçar essa cruz e... faz parte da humanidade. Faz parte, é o processo, sim, uma vida nova que Deus nos prometeu. Né? Também a questão, a gente falou no bloco ainda, a questão do próprio tema da campanha Fraternidade, que a gente traz de novo aqui para nossa comunidade ver, que esse ano é Fraternidade e Superação da Violência, com o lema Vós sois todos irmãos, né? Então a Igreja Católica justamente procura se aproximar dessas questões do dia a dia da sociedade, tão polêmicas, tão difíceis de se tratar muitas vezes, né? E a gente percebe, tem visto em algumas mídias aí, televisivas, até mesmo na internet, que muitos religiosos de outras crenças alegam que a corrupção e até mesmo a violência existente nos governos e sociedade é fruto da maldade existente no coração desses homens, né, dessas mulheres, que se aflora e se dissemina. Isso, do ponto de vista, é uma questão de maldade, ou até outros mais técnicos, menos, digamos, ateus, alegam que isso é uma questão de educação, né, de preparação do indivíduo para viver em sociedade. O que a Igreja Católica percebe isso? A violência, a corrupção que hoje martela tanto a sociedade, é uma questão um pouco de maldade que existe mesmo, né, de demônios, de satanismo, alguma coisa nesse sentido? Ou é de educação, né? Ou não, é outra área, ambas se confundem entre si. Há toda uma amplitude de conceitos e formas de ver, né? Há poucos dias no Evangelho Jesus falava, quando ele recriminava os fariseus que ficavam se preocupando em limpar as coisas, certo? Então que não podiam comer certas coisas, né? E o mal é aquilo que sai do coração da gente, da pessoa, né? O resto vai para o esgoto, né? Mas o mal que está no coração, então que a gente cuide de não ter a concupiscência no coração, a maldade, o roubo, esses desejos maus, a impureza, assim por diante, né? Aquilo que sai da gente que é a maldade. O ser humano, pelo fato de estar com o pecado original, ele sempre tem uma tentação para o mal também, né? Isso faz parte do ser humano. Nós somos criaturas frágeis, por isso que Jesus veio dar a vida para nós. Até porque Cristo foi tentado para o mal também, também, né? foi tentado, então parece que existe, passou, né? E superou isso tudo para nos mostrar o caminho, né, que nós devemos também seguir. Quem é de nós que não passa por dificuldades, tentações, todos, né? Mas nós temos a força de Deus. Jesus veio justamente nos mostrar que a oração, a penitência, a oração e a renúncia, nós temos que nos educar para isso. Então os pais precisam educar os seus filhos desde os pequeninos a também renunciar. E às vezes o pai precisa dar um puxãozinho de orelha para a criança aprender. Isso faz parte da educação, né?
não com violência, evidente, mas às vezes precisa ser forte, firme, né? Senão a gente não... A tendência é falha na escola ou em casa, em ambos, isso mais ou menos. Acho que é muita frouxidão por aí, em toda parte, né? Eu olho pra gente mesmo, se a gente não é firme, a gente não tem decisão e renova isso, a gente vai pelo que é mais fácil, né? O caminho largo, como se diz, né? E o caminho da vida é o caminho estreito, né? Que precisa de renúncia e doação. E a gente sente uma alegria quando a gente se supera. Será que também é isso, Dom Hélio? Quem sabe, às vezes, você até falou que o Rio Grande do Sul é um dos estados que talvez esteja formando menos vocacionados. Será que também um pouco disso se reflete também nessa formação? Pessoas menos interessadas pela religiosidade, pela fé, pela reflexão, também espelha um pouco desse aumento da violência, da corrupção? Será que é um pouco disso também? A tentação de frouxar as coisas, isso é por toda parte, né? Às vezes a sociedade passa isso, mas como por exemplo essa crise agora econômica que a gente passa, e a crise também de corrupção, etc, né? Agora é hora de a gente se reavaliar e retomar novos caminhos e se converter. Isso vale para todo mundo, questão das vocações, nós bispos temos que cuidar, os padres também precisam, as famílias precisam, as paróquias precisam, né? Se a gente não doa vocações, como é que nós vamos ter vocações? Porque não é uma fábrica, né? Nós tivemos tantas vocações e exportamos para o Brasil. Antigamente, eu sempre tinha nas famílias, grandes famílias que tinham, né? Sempre eram profissionais, uns trabalhavam na agricultura, outros eram religiosos, né? Ou mulheres iam para a questão de irmandade, freiras, ou os homens, alguns seriam padre, né? Hoje se vê praticamente raras exceções nesse sentido, né? Não, mas está recomeçando. Está se começando novamente, eu tive algum, por exemplo, agora lá no Ceará, em Fortaleza tem muitas vocações, né? Uma cidade enorme daquelas. Então depende muito do cultivo, do trabalho. E nós estamos fazendo isso, queremos fortalecer. Inclusive é bom você saber, Rodrigo, que esse ano a nossa diocese de Santa Maria, a arquidiocese, vai enviar um sacerdote para Moçambique, um padre diocesano. Né? E esse outro que eu já falei, que ainda não é padre, mas ele vai fazer o seu estágio em Roraima, que é a nossa igreja irmã. Nós temos lá o padre Nilvo Pazzi, que já está bastante idoso, ele está doando a sua vida até o fim, ele quer ficar lá, como missionário. Então tem sinais bonitos, isso pode entusiasmar os nossos jovens, ver que não está tudo perdido, não. Há um movimento de novo, de retomada nesse sentido. Sim, verdade, né? E vale a pena dar a nossa vida pelo Senhor. Eu já estou com 46 anos de padre, né? Está perto do jubileu de ouro aí. Pois é. E a gente sente uma alegria de ter dado a vida passada por tantas coisas bonitas, mas também dificuldades, provações que a gente passou na vida. Mas a graça do Senhor é que nos mantém. Que trouxe muito crescimento. Claro. Também, claro. A questão também da Romaria, Dom Hélio, já uma projeção para esse ano, tendo visto que ano passado a gente quase bateu, a gente citou no primeiro bloco, um recorde quase de público, né? Chegamos perto, ou não sei se foi o recorde de público, foi o recorde, né? E justamente a gente conseguiu, teve sempre os últimos anos tendo tempos agradáveis, clima, temperaturas agradáveis, atraído bastante pessoas. Que projeção o senhor faz para esse ano para a Romaria? Alguma preparação nesse sentido, de tema, de comentar alguma coisa nesse sentido? O que o senhor projeta para 2018 para a Romaria? É bom você ter falado, Rodrigo, porque esse ano já são 75 anos do início da devoção Nossa Senhora Medianeira de Santa Maria. Então é um jubileu importante que nós queremos celebrar, preparar bem. Então agora com o início do ano letivo, né, nós temos o pessoal das lideranças, vamos congregar essa equipe que prepara a Romaria e já vamos iniciar para escolher um tema, um lema. O pregador já foi escolhido, ele vem. E como é que vamos preparar as nossas famílias, a nossa diocese, a nossa cidade para celebrar 75 anos de devoção medianeira esse ano. Então, certamente, a previsão é batermos outro recorde, quem sabe, então, por esse... Com a graça de Deus, sim. Por mais uma data histórica, né? E a medianeira marca Santa Maria, porque Santa Maria, Jesus deu no alto da cruz a sua mãe como mãe, né? Para nós. Eis a tua mãe. Disse na pessoa de João, e nós queremos acolher Maria porque ela é a primeira discípula de Jesus, aquela que seguiu Jesus. Gerou Jesus, doou e o acompanhou, e hoje na glória ela continua sendo nossa mãe espiritual, né? Então nós temos uma mãe, dada por Jesus, que é o nosso querido Salvador. Está, inclusive, idolatrada, aqui inclusive tem o santuário
basílica aqui em Santa Maria, Sim, né? Nossa medianeira, né? é. Então, mais um motivo também para justamente a gente participar e se incluir junto, né, Noélio? E para a gente quer saber, o senhor, como início de ano, sempre, faz uma projeção mais ou menos, o que hoje o senhor percebe que de mudanças e melhorias ou diferenças que houve da questão do Papa Francisco com a questão da juventude, né? Às vezes a sociedade, a juventude, cobra alguns assuntos polêmicos da igreja, né? Sabe por essa aproximação do Papa Francisco com a sociedade e com a juventude, principalmente. Que reflexão o senhor faz sobre a questão dos pontos polêmicos da igreja católica, aborto, divórcio, homossexualismo? Como é que a igreja católica, até mesmo o Papa Francisco, tem enxergado, trata esse sentido, essas questões? Eu acho que o Papa Francisco, como nós queremos sempre colocar aquilo que é essencial da pregação de Jesus, amar a Deus sobre todas as coisas, o próximo como a si mesmo, né? A gente vê o Papa Francisco, que é o nosso líder, assim, né, espiritual, como ele tenta colocar em prática na simplicidade. Claro, tem aqueles que aplaudem e aqueles que também questionam e até, às vezes, não aceitam a figura dele. Mas ele, na simplicidade, está dando testemunho, né? Aquele homem que vai comer lá com os seus empregados, né? Aquele homem que, como a gente viu agora, não sei se foi no Chile, né? Que durante uma passagem que estava fazendo uma rua, de repente um cavaleiro caiu, ele pediu para parar o carro, foi lá, junto com o pessoal. Esquema de protocolo, né? Quebra o protocolo, vai lá, deixa, é claro, a pessoa da ambulância ver como é atender a pessoa, depois ele dá uma bênção, dá um beijo e assim aquela pessoa vai para o hospital, onde para ser socorrida, né? Quer dizer, ele podia ter continuado, não tinha nada a ver, vamos dizer assim, né? Mas ele faz esse gesto que fala muito mais do que palavras, né? E assim, aquele carro que ele recebeu lá, não sei que firma, foi um valor imenso, o que ele fez? Mandou vender e aquele dinheiro mandou para as missões para os mais necessitados. Então, eu acho que o gesto dele, nós queremos imitar, porque é o gesto de Jesus. Coloca Deus em primeiro lugar, ama Deus sobre todas as coisas, né? E nos queiramos bem. Se a gente se quer bem, né, Rodrigo, a gente se torna amigo, a gente já se relaciona diferente, vou respeitar, vou conversar com você, não vou criar inimizade. Eu acho que essa é a base de toda a vida cristã. E as violências, elas são geradas porque, claro, porque às vezes tem tanto desemprego, né, tem tantas pessoas que às vezes estão passando fome, necessidade, não sabem como sustentar a família. Então, tem muitas causas da violência. E essa lição que eu deixo até para nós, de amar a Deus sobre todas as coisas, né? E se respeitar, né? Saber conviver com o próximo. Sim. Isso até depende da religião, de quem tem a sua crença. Isso vale para o convívio em sociedade também. E esse lema que a igreja traz para nós, como todos cidadãos do dia a dia, ultrapassa, né, a questão de crenças e essa mensagem que a Igreja Católica traz, o senhor traz. É sempre bom a sua vinda aqui, que justamente a gente sempre reforça esse sentido, né? Independente de ser Igreja Católica, evangélica, né, ou até mesmo outro tipo de religião, essa mensagem que o senhor trouxe por fim é importantíssima, né? Sim. Nesse início de ano, né? Amar a Deus sobre todas as coisas, né? E também procurar respeitar o próximo, aproximando-se próximo, fazendo essa relação de amizade sempre, né? Que o senhor mesmo citou que o Papa Francisco tem procurado deixar como lema, né? E isso justamente que a gente procura também, nesse início de ano, deixar os nossos primeiros programas de 2018, esse tema que o Dom Hélio trouxe, né? E que sempre é muito bem-vindo para todos nós. Obrigado. Dom Hélio, a gente agradece pela sua presença em nosso estúdio, né? Como eu já falei, é sempre ótimo, né, poder conversar com o senhor, trazer essas palavras muito boas de início de ano para todos os nossos telespectadores. E certamente a gente quer trazer outras vezes, ainda trazer mais novidades da igreja, mais novidades sobre também esses aspectos que a igreja trata da sociedade. Obrigado, Dom Hélio, pela sua presença. E você que está nos assistindo, obrigado pela sua audiência e até o nosso próximo encontro. Programa APASB na TV. Apoio Cultural. Walter Beltrame Materiais de Construção.